Vamos lá, bom dia. Retomando aqui mais um vídeo, né? Mais uma aula de Direito Administrativo começando do zero. Estamos já na reta final desse material, vamos fazer agora os exercícios. Vou pegar aqui só os mapas mentais rapidamente, né? Quem tiver interesse no material, tem a descrição no vídeo embaixo, né, das nossas redes sociais. No canal do YouTube você tem Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Processual Penal, Legislação Penal Especial. O material é feito num formato, né, de audiobook, a gente lê todo o material, a gente debate, meio que podcast. O William, Luiz Carlos estão aqui com a gente. E vamos só fazer uma revisão rápida aqui do que a gente viu, né, por meio desses quadros do material. Então, a gente viu o que é Estado, o que é governo, o que é administração pública. Estado é povo, território e governo. Governo soberano, o governo é a direção suprema do Estado, a administração pública é a função administrativa. Temos os poderes do Estado: o poder executivo, a função típica administrativa, a função atípica legislativa. O legislativo, a função típica legislativa e fiscalizadora, a função atípica julgadora e administrativa. O judiciário, a função típica julgadora, a função atípica legislativa e administrativa. Separação é não rígida. Vimos os sentidos da administração pública, o sentido amplo, no sentido subjetivo, são os órgãos de governo superiores mais os órgãos administrativos, e no sentido objetivo é a função política mais a função administrativa. Sentido da administração pública em sentido estrito, no sentido subjetivo, são os órgãos, entidades e agentes públicos, e no sentido objetivo, são a natureza das atividades da função administrativa, que é serviço público, polícia administrativa, poder de polícia, regulamentação. Então, são aquelas fomento, regulação, então são as próprias atividades. Função administrativa, né? É um conjunto de atividades do Estado que atua de forma concreta, direta, imediatamente, zelando interesses e bens da coletividade. As fontes do direito administrativo, a gente vimos que é primária, lei; secundária, jurisprudência, doutrina e costume. Vimos que a jurisprudência ela pode ser muitas vezes primária, né? No caso específico de súmula vinculante e ações, em decisões erga omnes, em mandado de segurança, ação civil pública e ação popular. Sistema administrativo brasileiro, né, é o sistema jurídico administrativo brasileiro, e não, na realidade, de baixo, regime jurídico. Aqui é o sistema administrativo brasileiro, é sistema de jurisdição única, né, não requer esgotamento da via administrativa, exceções: justiça desportiva, né, e atuação administrativa contrária à súmula vinculante. No habeas data e no benefício previdenciário tem que ter o prévio, né, indeferimento ou requerimento inicial. Regime jurídico da administração, regime jurídico administrativo, na qual você tem a supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, mas também você tem um regime essencialmente privado, não é exclusivamente privado, são normas de direito privado, mas normas de direito público. Normalmente, naquela situação que tem que compras, contratações, aluguéis, relocação do serviço público. Bom, essa é a revisão geral. Vou botar agora em formato de uma página para a gente começar esses exercícios. Vamos começar aí, olhou e viu, questões fáceis e rápidas. Vamos lá. Sebrasp, Tribunal de Justiça da Amazonas, assistente 2019. O Poder Executivo, deixa eu botar aqui a canetinha para a gente marcar aqui. Vamos lá. O Poder Executivo exerce a função administrativa com caráter infralegal e com prerrogativas instrumentais. Eu acho que Certo está ou errado? errado. Eu acho que ele faz não é infralegal, é legal. É legal, né? Porque é por meio de leis, é a fonte primária, né? Não, aí é a função Não? atípica dele. Quem faz leis é o Poder Legislativo. A função Mas, típica é infralegal, é decretos, portarias, os atos administrativos. Entendeu? Tem que lembrar disso. Então, na verdade, está correta essa questão. Vamos lá, quando tu falou leis, voltando aqui, ó, a gente acabou de fazer a revisão. Cadê? Rapidão. Aqui, ó. A função do Poder Executivo é essa, infralegal, administrativa, decretos, portarias, resoluções. A função legal é desse cara aqui, do Legislativo, leis.
entendeu? Entendi. É instrumental. Você lembra que a gente viu que ele é instrumental, função administrativa? Aqui ele não colocou. Mas no Sim. resumo, esse é o... me esqueci o nome do professor. Eli? É Diogo Figueiredo. O Diogo Figueiredo, ele coloca que a administração pública ela pode ser também introversa e extroversa. E na função administrativa, ela é introversa. Ou seja, ela é instrumental. A gente viu isso. Cadê? O problema é que parece estar perto e depois some. Aqui, ó. Instrumental, tá vendo? Sim. Entendeu? Então, tá correto. O parágrafo legal aqui, ó. O Diogo Figueiredo. É um professor lá do Rio de Janeiro, da UERJ. Acho que ele é da UERJ. E também é um dos novos doutrinadores de direito administrativo. Muito bom. O livro dele é gigante, mas é bom. Para concurso não vale a pena ler agora, mas depois, quem gosta de direito administrativo, é bom ler. É bem cheio de exemplos, né? Você vai lendo com calma. Correto, tá vendo? É função, caráter infralegal e prerrogativa. O assertivo está correto a mencionar a função típica do Poder Executivo, função administrativa, né? Então, não é legislativa, é a função administrativa. A necessidade de a função administrativa atuar buscando cumprir a vontade do legislador, ou seja, o caráter infralegal. Lógico, a gente tem decretos autônomos, tem medida provisória, mas isso é função atípica do Poder Executivo. Né? Um decreto autônomo é medida provisória. E os poderes administrativos, que o ordenamento jurídico confere à administração, como poder de polícia, o poder disciplinar e hierárquico, que são instrumentos para a consecução do interesse público, são os poderes prerrogativas instrumentais. Então, questão correta. Vou botar aqui. Vamos lá, essa aqui. Aqui. Sebrasp, Tribunal de Justiça do Amazonas, assistente 2019. Atividades privadas de interesse público e de fomento incluem-se essas atividades precípuas da administração pública? E aí? Não sei o Aqui, significado de princípios. Precípuas é tipo assim, primordialmente, principalmente. Atividades privadas de interesse Privada. público é de fomento influência entre as atividades principais. Bem, né? Eles fazem, Correto, correto. Uhum. Sim. Aqui, com ele já botou ali no comentário, bem aqui, ó. Ele falou que, em tese, a banca deu como correta, mas assim, eu também não vi as questões, eu estou lendo agora com vocês, né? Estou interpretando agora. Mas essa palavra que pegou, né? Lembrando que o regime jurídico ele é de direito público, porque é um regime jurídico administrativo. A questão do seu regime essencialmente privado, né, não é totalmente público, é exceção. E aqui ele está dizendo, como você perguntou, precípua. Você lembra que a gente viu no quadrinho lá em cima? A prioridade é por regime jurídico administrativo. Aqui, ó, a prioridade é esse aqui, ó. A prioridade é esse regime. Então, ou seja, precipuamente, ou seja, principalmente o regime jurídico administrativo. Uhum. Que é o quê? Atividade pública, não atividade privada. Então, mas a banca deu como certo, ele botou lá. A outra assertiva está correta, né? O fomento é uma atividade princípio. Quais são as atividades administrativas da função administrativa? Vou voltar rapidamente, vai ter que voltar toda hora aqui rapidamente. Mas toda vez que ele falar função administrativa das atividades, tem que lembrar. Cadê? Aqui, ó. Tem que lembrar: serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulação. Então, isso aqui são atividades precípuas, principalmente. O que é que o poder público tem que fazer? A administração pública? Serviço público, prestar serviço público. Polícia administrativa, que é a fiscalização, a GFIS, os órgãos de fiscalização, a auditoria fiscal, o auditor fiscal. Fomento, que é incentivar a economia.
intervenção, né, que essas intervenções, não pode construir casa aqui, não pode construir casa ali, precisa de uma intervenção aqui, e regulação, fazer as normas. Então, são essas atividades precípios. Então, ele colocou lá fomento, ok, é uma atividade precípio. Agora, aquela primeira parte ali teria que ser, né, atos ou, né, situações de direito público, né? Mas a banca deu como correto. É isso aí que acho que ele está falando. Eu não li ainda, vamos ler o comentário dele. Então, essa primeira parte aqui pegou isso aqui. Realmente, o que é que é? Interesse público. Fomento é uma atividade princípio? Serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção, regulação, isso é atividade da administração pública, é atividades da função administrativa. Agora, atividades privadas de interesse público, não. Mas aí ele botou aqui que a banca deu como correta. A assertiva foi dada como correta, o que causou muita polêmica, tendo sido o gabarito mantido após os recursos interpostos pelos candidatos. Bem, primeiramente lembro que, segundo a doutrina majoritária, as atividades típicas, aqui ó, atividades típicas, ou precípuas da administração pública são os seguintes: serviço público, a polícia administrativa, o fomento, ok, tá vendo? Tá na questão, e a intervenção. E lá em cima a gente viu que alguns colocam a regulação. Regulação é fazer as normas, né? O decreto, a portaria. Portanto, atividades de fomento mencionadas nesse ato, não há dúvida de que são atividades precípuas da administração pública. A grande discussão repousa quanto a atividades privadas de interesse público. Isso aqui é principal? Não, né? Isso aqui é secundário. Essa é a chamada administração pública secundária, né? Não é a principal dela. Como típicas da administração, nesse sentido, destaque que, por serem atividades privadas, elas podem ser exploradas por particulares, sem delegação estatal, o que torna questionável o gabarito. Nesse sentido, essas atividades privadas não poderiam ser enquadradas como serviço público, na medida que serviço público são atividades que o ordenamento jurídico atribui como sendo de titularidade do Estado, as quais podem ser prestadas diretamente pelo Estado ou por meio de delegação do poder público. Pode ser considerado como atividades privadas de interesse público aquelas desempenhadas por entidades paraestatais, como as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público. Tais entidades, embora não façam parte da administração pública, desempenham atividades de interesse público, como serviços de saúde e educação. No entanto, essas atividades não são precípuas, né? Não são precípuas da administração pública, podendo igualmente serem desempenhadas por particulares. De qualquer modo, considero importante trazer mais esta questão para o nosso curso, para que conheçamos o posicionamento da banca quanto às atividades privadas de interesse público, ou seja, a banca CESP, deixa eu ver se é a CESP, é a Sebrasp, entendeu que esse gabarito é correto. Então tem que ter cuidado, né? Viu ali privado. Questão 3, Sebrasp, Tribunal de Justiça Amazonas Assistente. A relação entre a administração pública e seus administrados é caracterizado pela verticalidade, ou seja, essa relação aqui, vertical, Sim, ela está fina, superior, né? é Sim, supremacia, né, do interesse público. supremacia. Então, na verdade, são dois princípios, né, que regem o regime jurídico administrativo, né? A supremacia, que é as prerrogativas, né? E aí você tem o interesse público, que aí são as restrições dessas suas prerrogativas. Então, correto, né? Eu me esqueci de botar aqui. Cadê? Vou botar aqui. Eu vou botar aqui que aí fica mais fácil na hora da gente, de vocês, eu revisar o material, de salvar logo para não perder. Já salvo aqui. Estou salvando aqui. Supremacia. Bota aqui no lado. Então, a relação entre a administração pública e os particulares é caracterizada, em regra, pela supremacia do interesse público sobre o privado, o que denota a verticalidade mencionada na questão. São situações, por exemplo, que o poder público aplica sanções a particulares ou impõe restrições. Questão 4, Sebasp, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Direito 2018. A, B, C, D e E. Vamos lá. Vamos ir marcando aqui que está errado. Considerando a origem, a natureza jurídica, o objeto e os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, assinale a opção correta. O direito administrativo é ramo recente do direito, e a aplicabilidade da legislação a ele pertinente restringe-se ao Poder Executivo. A gente viu que todos Errado têm... porque ele
Pode Uma falar. função atípica. Errado pela Todos função têm, né? atípica. Todos têm a Isso. função administrativa dentro dos seus órgãos. Então, não se Sendo restringe à que o aplicação. Sendo que o executivo ele só não tem o atípico o julgar, né? Ele tem até o legislativo, que é criar, ele cria decretos, mas Mas, o de novo, judiciário não você não tem, né? pode, de novo, você está falando sobre aquele quadro que a gente viu, mas lembrando que esse é um material que a gente viu aqui, que a gente está vendo. Significa que esse é o material definitivo nosso. Lembrando que tem doutrinadores que falam que a administração pública também faz julgamentos, quando você faz um PAD, mas não é majoritário. Mas se uma questão cair dizendo assim, quando a administração pública faz o julgamento dos processos administrativos, faz julgamento no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tem um tribunal administrativo, o nome é Tribunal Administrativo do CAD. Quando faz no CARF, que é Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, recursos tributários, CARF, e está fazendo julgamento. Tem conselheiros lá que estão julgando. Então, alguns entendem, né? Não há doutrina majoritária. Tem que ter cuidado, porque seria uma função. Se você vê as outras questões, de cara, tem. A banca está entendendo que também é função Que típica, tem função de... função atípica dele, né? Então, Entendi. letra A está errada para a gente. As leis e normas do direito administrativo encontram-se consolidadas em um código. Errado. A Não gente há tem um, código ele está espaço. a gente tem código do direito administrativo? Não, né? A gente tem várias leis esparsas, 8.066, 8.112, lei de improbidade administrativa, lei de serviço público, tudo em leis separadas. No direito administrativo, adota-se o modelo francês. A gente usa o modelo Inglês, regime francês no inglês. Brasil, é o modelo inglês, né? O direito administrativo disciplina direitos consolidáveis e estáveis. Mas aí vamos deixar é o tipo de questão na prova real que você, peraí, não está claro, pula para o próximo item. Porque se o próximo item você tem certeza que está errado, então isso aí está certo. Vamos lá. Objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. Isso aqui é uma das escolas, né? Não é necessariamente. E aí? Aí ficaria a dúvida, né? Esse aqui a gente está errado. Esse aqui a gente sabe que está errado. Com questão de concurso é sempre assim, né? Você mata 3 fácil, vai ficar faltando agora, letra D ou letra E? Desculpa. Direito administrativo, disciplina, Direitos consolidados e estáveis. O Acho que objeto não do tá. direito. Mas lembrando que tem várias escolas, né? Várias escolas. Estudo da função administrativa. Lembrando que o que a gente estuda no direito administrativo, em geral, é a administração pública. Pode ser tanto a função administrativa quanto os órgãos, né? Não estuda só aquela função. Então, eu iria, eventualmente, vamos ver, eu também posso errar, eu iria de letra D. Por quê? Voltando aqui no quadro, aqui, rapidamente. No final das contas, o que é direito administrativo para a gente, o estudo do direito administrativo, é esse quadro aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, a função administrativa é isso aqui. Mas, hoje, no Brasil, o que a gente estuda no direito administrativo é tudo. A gente estuda sobre Tribunal de Contas da União, a gente estuda sobre órgãos, a gente estuda sobre as funções administrativas. É como se você estivesse dizendo, eu vou estudar só isso aqui do quadro. Mas, na verdade, é tudo. Então, por isso que a E, para mim, estaria provavelmente errado, não? Tem que lembrar sempre desse quadro. Isso daí é o quadro do direito administrativo. Você vai estudar a administração em sentido amplo e sentido estrito também. Porque a gente vai estudar, os órgãos superiores, é entender como o Tribunal de Contas faz o controle externo da administração pública. Sempre tem nos manuais um capítulo sobre controle da administração pública. Então, vamos ver lá a questão, vamos passar para não demorar. Letra A, incorreta, né? Letra A, incorreta. A gente já tinha matado ali. Por quê? O direito administrativo não se restringe ao Poder Executivo, embora esteja concentrado no Poder Executivo, a função administrativa está presente em todos os poderes. Quando o Tribunal do Poder Judiciário realiza uma licitação em um concurso público, por exemplo, estará exercendo a função administrativa atipicamente.
Portanto, como objeto, o direito administrativo é a função administrativa. Opa, ele botou aqui o entendimento dele. O direito administrativo é a função administrativa, mas ele não se restringe ao poder executivo. Aqui a gente matou a letra B como código específico. Incorreto, ao contrário, uma das características do direito administrativo é a ausência de codificação. Em outras palavras, não existe um código de direito administrativo, sendo que as normas de direito administrativo estão espalhadas em diversos diplomas legais. Letra C, modelo francês, que a gente marcou, está incorreto. O Brasil adota o sistema inglês de jurisdição única e não francês, jurisdição dupla, de controle da administração. Dessa forma, no Brasil, todos os conflitos podem ser levados ao judiciário, inclusive de natureza administrativa. A letra D ele considerou errada. Então, eu erraria essa questão. O que a gente olhou aqui? O direito administrativo disciplina direitos consolidáveis estáveis. Visto que não existe tal estabilidade no direito administrativo, todo momento novos direitos e regras são criadas e alteradas pela atividade legislativa, sem mencionar a dinâmica da atividade interpretativa. Letra E, que é a correta. O direito administrativo é o estudo da função administrativa. Está correto. O direito administrativo consiste no conjunto de regras e princípios que regulam a função administrativa. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que o direito administrativo consiste no ramo do direito público e disciplina a função administrativa, bem como as pessoas e os órgãos que as exercem. Então, na verdade, assim, usou como é que fala? Um conceito de direito administrativo mais daqueles lá dos conceitos que a gente viu lá em cima, mais restrito, mas tudo bem. Levando em conta que ele fez aqui o adendo aqui, vou botar aqui. Deixa eu marcar aqui. Fiz errado aqui. Vou marcar aqui. Maurício acertou. Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 2018. Vamos lá. As tarefas precípuas da administração pública. De novo, precípuas, principalmente. Da administração pública inclui a rejeição normativa e aprovação orçamentária. Lembrando que a aprovação orçamentária é tarefa do Poder Legislativo, né? Ele que aprova os orçamentos. Incentivo setorial é a solução de conflitos normativos. Incentivo, que é o fomento, ok? E a solução de conflitos normativos. Solução de conflitos normativos normalmente é o Poder Judiciário, né? Aquele que julga o conflito entre duas normas. Eu só estou lendo aqui e marcando o que eu estou falando, depois a gente vai julgar. O exercício do poder jurisdicional. Jurisdicional é o Poder Judiciário, né? Estou marcando o que é que eu acho que está pegando. Prestação de serviços públicos, ok. E a fiscalização contábil, fiscalização, lembrando lá que é uma função precípua do Poder Legislativo. Não é só legislar, não. O Poder Legislativo, lá atrás, a função precípua dele era fiscalizar. Quando surgiu a primeira Constituição, a Carta Magna João Sem Terra, o objetivo dos nobres era fiscalizar o rei. Realização de atividade de fomento, ok. Prestação de serviços públicos. E aí, qual que vocês marcariam? Que é Acho que é a letra E, né? Letra E, né? Tá mais claro. Essa aqui ficou mais fácil, não ficou dúvida em uma e outra. Ao mencionar as tarefas precípuas, a questão relaciona-se ao sentido material de administração pública. A este respeito, de Pietro destaca as seguintes atividades típicas da administração pública: serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção, e alguns autores botam regulação, né? Que é diferente de... Cadê? Não botou aqui. Que é diferente aqui de normatização. Então, a letra E está correta. Vou botar aqui. Vamos lá, correto, incorreto, vamos nem ler, né? Vamos lá. Questão 6. Sebrasp, por Procuradoria-Geral de Municipal, né, de Manaus. Procurador 2018. Quantas transformações contemporâneas do direito administrativo julguem o item subsequente? Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à releitura dos seus institutos a partir dos princípios constitucionais. Só lembrando, a gente não viu ainda, mas a gente vai ver,
Eu acho que a próximo material, o próximo PDF que a gente vai ler, que é os princípios do direito administrativo. Existem os princípios do direito administrativo, né? Inclusive na própria Constituição, que quando a gente começa a estudar para concurso, é o que o pessoal mais aprende, né? Vocês já ouviram falar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então é isso que ela está perguntando, né? Dizendo assim, se o direito administrativo ele teve esse aspecto de constitucionalização, tem uma parte dos livros de direito administrativo que você vai estudar administração pública, genérica. Não é só isso aí que a gente estudou teórica, não. Você vai pegar o artigo 37 da Constituição e vai começar a ler. Lá vai falar tudo, concurso público, vai falar, né, como é que tem que ser o servidor público, você vai ver a parte, no artigo 40 em diante, como é que é a previdência dos servidores públicos na Constituição. Então, tem ou não essa constitucionalização do direito administrativo? Esse cara está perguntando. Na minha opinião, sim. Então, sim, né? Então, certo, correta. Entendeu o que a questão está perguntando? Perguntando se hoje tem... Na verdade, sim, todo o direito brasileiro, a partir da Constituição de 88, é feito a partir dessa constitucionalização. Então, você vai ouvir falar constitucionalização do direito penal, então você vai ver várias coisas do direito penal, direito processual penal, direto no texto constitucional. Constitucionalização do processo civil, então você vai ver várias coisas do processo civil dentro da Constituição. Nossa Constituição ela é chamada extensa, né? Então ela tem tudo lá, né? Então, houve isso em 1988. Segundo documentado por Maria Silva Zanella de Pietro, a constitucionalização do direito administrativo brasileiro ocorreu em dois sentidos: elevação ao nível constitucional de matérias tipicamente do direito administrativo e irradiação dos efeitos das normas constitucionais por todo o sistema jurídico. A questão trata deste segundo efeito, na medida em que temas de administração pública, embora não previstos expressamente no texto constitucional, passam a ser interpretados a partir da matriz constitucional. Questão 7. SEBRASP, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Oficial de Inteligência 2018. Vocês estão vendo que a gente só está resolvendo questões de alto nível, né? Não tá, a gente, apesar do conteúdo ser, assim, parece bobinho, né? Aprender esses conceitos, mas você vê que esses conceitos estão respondendo questões de procurador, questões de oficial de inteligência, que é um cargo muito bom na administração pública federal. Julga o item que se segue. A respeito dos aspectos diversos relacionados ao direito administrativo, entre as fontes do direito administrativo, as normas jurídicas administrativas em sentido estrito são consideradas lei formal, encontrando sua aplicabilidade restrita à esfera política administrativa. Nada a ver, né? Misturou tudo aqui, ó. Entre as fontes do direito administrativo, as normas jurídicas administrativas, em sentido estrito, são as consideradas leis formais, enquanto sua aplicabilidade restrita à esfera político-administrativa? Não, né? Botou muita restrição. Vamos lá. A questão está duplamente incorreta. As leis em sentido material consistem em normas que possuem conteúdo de lei, mas não passaram necessariamente pelo processo legislativo. Por outro lado, as leis formais são aquelas diplomas emanados do próprio Poder Legislativo, seguiram o processo legislativo, cujo conteúdo nem sempre é típico de lei. Assim, as normas jurídico-administrativas não se confundem com lei formal, pois resultaram da própria atuação administrativa no viés regulamentador. Além disso, as normas jurídicas administrativas podem ser aplicadas fora da esfera político-administrativa, alcançando até mesmo particulares sem vínculo com a administração pública. Então, os dois erros aqui, será da lei formal. Vocês entenderam essa questão? Perguntando se um decreto pode ser uma lei formal. Não, né? SEBRASP, ABIN, Oficial de Inteligência 2018. A jurisprudência administrativa constitui fonte do direito administrativo, razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração pública e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Né? Aqui, vamos lá. A jurisprudência administrativa constitui fonte do direito administrativo, razão... A gente viu que só em alguns casos, né? só quando ela é Ação... contrária à lei,
Não, não. Isso. A jurisprudência é Ela é administrativa. secundária. Não, mas, de novo, isso aqui é administrativa. Aquela que a gente estudou é judicial. Jurisprudência é jurisprudência mesmo. Jurisprudência dos tribunais. Aqui ele está perguntando um outro tipo de jurisprudência. Tá. A jurisprudência administrativa. A jurisprudência administrativa é quase que igual a um costume, entendeu? Sempre é decidido nesse sentido, né? Processo administrativo. Tá errado, né? Não cabe, não é? A gente viu que a fonte de direito administrativo é lei, que é a fonte primária. Vimos a jurisprudência que o William falou, mas a jurisprudência lá é a jurisprudência administrativa, né? Então a gente viu também as normas, né, infralegais, né, todas aquelas normas, né, de direito administrativo. Vimos os costumes. E a jurisprudência administrativa não entrou ali como fonte primária. A jurisprudência administrativa ela é praticamente, né, um costume também do direito administrativo. Então, aqui, ó, constitui fonte direta. Quando ele fala direta, ele está dizendo fonte primária, entendeu? Primária, direta é sinônimo de primária. Então, primária a gente só viu duas. Quais são? A lei, sentido formal, para alguns doutrinadores, qualquer tipo de legislação, e a jurisprudência jurídica dos tribunais, naquele sentido. Súmula vinculante, a decisão erga omnes, em caso de ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo. Então, uma questão errada, né? Vou botar aqui. A jurisprudência, como regra geral, não obriga o agente público a decidir naquele mesmo sentido, em outros casos concretos, tampouco vincula o particular no cotidiano. Por este motivo, salvo decisões judiciais de caráter vinculante, a jurisprudência é considerada fonte secundária ou indireta do direito administrativo. Sebrasp, ABIN, Oficial de Inteligência, 2018. Julgue o item subsequente. Julgue o item que se segue a respeito dos aspectos diversos relacionados ao direito administrativo. De forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas, vamos lá, as fontes inorganizadas influem na produção do direito positivo, apesar das atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que lhe influem nessa produção. Ele deu uma complicada. Vamos lá, de forma indireta, ou seja, né, secundária, no direito administrativo, as fontes inorganizadas, influem na produção do direito positivo, apesar das atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção. Acho que é falso. Sim, vamos lá. A questão abordou a classificação abordada pelo professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, quanto ao critério formal. Né? Sob este prisma, as fontes poderiam ser organizadas, né? Normas jurídicas, doutrina e jurisprudência, e inorganizadas, que é uma outra classificação, praxe administrativa e costume. De fato, a praxe administrativa e costumes podem influenciar na produção do direito positivo. O exemplo disto é o costume, que posteriormente é alçado ao texto da lei. Por outro lado, as atividades opinativas e interpretativas, como a doutrina e a jurisprudência, apesar de constituírem fontes organizadas, também pode servir de inspiração para a produção de lei. Atividades interpretativas, a doutrina e a jurisprudência. Cadê? Ele botou aqui a doutrina e a jurisprudência. Então está correto. Eu também ia errar isso aqui, achei que estava errado. Difícil essa, hein? Ela brincou com o jogo aqui, ó. De forma indireta, no direito administrativo, as fontes inorganizadas influem na produção do direito positivo, apesar das atividades opinativas e interpretativas serem consideradas fontes que influem nessa produção. Essa aqui deve ser o texto do próprio livro dele. Questão 10. Sebrasp, STM Técnico Judiciário, 2018. Entre os objetos do direito administrativo, ramo de direito público, está a atividade jurídica não contenciosa? Correto, né? A gente viu lá várias vezes. Aqui, um dos objetos do direito administrativo é a atividade jurídica não, tem que só ter cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Não, tem que botar um não. Se for contenciosa,
Não pode, né? Que aí é jurisdicional, é função típica do Poder Judiciário. A questão se baseou na construção, essa aqui me esqueci de colocar. Quando as questões são muito complicadas aqui, a gente tem colocado como é que chama? Esse chamativo aqui, entendeu? Que é tipo, depois essa aqui tem que revisar com calma para, entendeu? Vou botar aqui embaixo. Aqui. É o tipo de questão bizu, entendeu? É questão que se você acertar numa prova, você se destacou, então. Ela é bem mais complicada. Vamos lá. A questão se baseou na conceituação adotada por Maria Silva Zanella de Pietro, segundo a qual o direito administrativo tem por objeto os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa. Foi isso aqui que está na questão. Atividade jurídica não contenciosa. Que exerce, que exerce e os bens que utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Note que a atividade jurídica contenciosa no Brasil é objeto da função jurisdicional, não da função administrativa. Esta é uma das características do sistema administrativo brasileiro da unicidade de jurisdição. Então, já botou correto ali. Aqui são vários itens, vamos analisar. SEBRASP, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, analista administrativo, área administrativa 2017. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Vamos lá. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudências e costumes. Por enquanto, não vi nada de errado aqui, né? Só esse estrito aqui, mas tem alguma doutrina que aceita também. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas? Não, né? Ficou faltando aqui os costumes administrativos. Costumes, jurisprudências e doutrina? Faltando aqui a lei, né? Faltou lei aqui. A lei é uma fonte. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes, esse aqui meio que pegou com esse aqui, ó. Para Eli Lopes Meirelles seria isso. Mas para a maior parte da doutrina dos outros, né? Dos outros doutrinadores. Não, aqui eu acho que é doutrina. Aqui, ó. A doutrina ou doutrina entra. Agora até eu fiquei na dúvida. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina, tá faltando aqui o costume. E aí? Eu iria na letra A. Ia na letra A. Vamos lá. Letra A está no conjunto das principais fontes de direito administrativo. Lei em sentido amplo, doutrina, jurisprudências e costumes. Só que em sentido amplo e em sentido estrito, né? Lembrando que Eli Lopes Meirelles ele não considera a lei em sentido estrito, né? Desculpa, a lei em sentido amplo. Ele só considera a lei em sentido estrito. Lei em sentido amplo, quando eu falo, é o princípio da legalidade, decreto, né? Resolução. Sentido estrito é só aquilo que foi feito pelo Poder Judiciário. Eli Lopes Meirelles só considera o que foi feito pelo Poder Judiciário. E fiz besteira aqui, mudei. Opa, deixa ela aqui. Não quer ficar. Vamos lá. SEBRASP, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Oficial de Justiça, 2017. Tendo como referência a doutrina majoritária, julgue o item a seguir, a respeito de conceitos, princípios e classificações de direito administrativo. Segundo a escola de Pluissan-Polubic, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui, aquelas escolas têm que estar num quadro para a gente. Frente ao particular, constitui um critério definidor do direito administrativo. Espera aí, só fazer um negócio aqui. Vamos só voltar lá em cima. Antes de responder essa, o objetivo é revisar. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar às escolas.
É o último assunto que a gente viu. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem a escola, deixa eu botar desse formato aqui. A gente vai só passar rápido, não vai rever tudo. Opa. Então, a gente tem aqui as escolas de direito administrativo. Tem que botar tudo em uma palavra. Policin publique, de origem francesa, escola Policin publique, partia da distinção entre atividades de autoridade, são atos de império, e as atividades de gestão, são os atos de gestão. De acordo com esta corrente, o direito administrativo deveria se ocupar das atividades de autoridade, de que são praticadas pelo Estado com autoridade sobre os particulares. As atividades de gestão, por sua vez, em posição de igualdade particular, seriam regidas pelo direito privado. Então, para essa escola, direito administrativo é só isso aqui, ó. Atos de autoridade. São aqueles atos que você impõe. Escola do Serviço Público. Também de origem francesa, a Escola do Serviço Público defende que o direito administrativo é aquele que se debruça sobre a instituição, a organização, o funcionamento e a prestação dos serviços públicos aos administrados. Segundo eles, os seus idealizadores, apareceu o nome desses caras, Escola do Serviço Público, Léon Deguet, Gaston Gesset e Bonardet. Escola do Poder Executivo, de origem italiana. As duas primeiras são francesas. A escola defende que o direito administrativo se resume às normas e às atividades do poder executivo. Aqui no Brasil não funciona essa escola, né? Que aqui não é só o poder executivo. Inclusive aquelas desempenhadas por entidades da administração indireta. Escola das relações jurídicas. Segundo os defensores deste critério, o direito administrativo consiste no conjunto de normas que regem as relações entre a administração e particulares. A primeira crítica afirma que tal definição reduz o alcance do direito administrativo, ao negar do seu campo de atuação as relações que se dão na organização interna da administração pública. Critério teleológico. Antes de avançar o registro, que o termo teleológico está ligado à finalidade. Assim, segundo tal critério, o direito administrativo consiste no conjunto de princípios e regras que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos seus fins, ou seja, teleológico. Portanto, a função administrativa seria a atividade concreta do Estado para a consecução dos seus fins de utilidade pública. É igual aquele conceito, aquela questão que a gente viu. O conceito de direito administrativo é o próprio função administrativa. Critério residual ou negativo residual. Este critério é uma evolução do anterior, ao consignar que o direito administrativo seria atividade realizada pelo Estado para alcance de seus fins. É a mesma coisa que a teleológica. Só que excluída a produção legislativa e atividade não jurisdicional, que é o conceito que a gente viu da Maria Silva Zanella de Pietro, né? É atividade administrativa não contenciosa. Da hierarquia orgânica, esse critério parte da diferenciação de órgãos superiores e órgãos inferiores. Da administração pública, este critério é adotado por grande parte dos treinadores brasileiros. Eles entendem que o direito administrativo é um conjunto de princípios e regras que regem a administração pública. Por isso que eu errei aquela questão. A administração pública em sentido amplo, sentido estrito. Para a maioria da doutrina, isso é direito administrativo. Escola legalista exegética, também de origem francesa. Você vê que a França é a principal, né, origem das escolas e que a gente estuda no Brasil. E fortemente influenciada pela atuação dos tribunais administrativos, a escola legalista considera o direito administrativo a partir de regras codificadas, textos legais, ou seja, direito positivo. Tal escola, portanto, conceitua o direito administrativo como conjunto de leis administrativas. E o 11, que é o último, e o 11 é critério da distinção entre atividade jurídica e social do Estado. Eles defendem que o direito administrativo é composto pelo tipo de atividade exercida, atividade jurídica não contenciosa, que é a Maria Silva Zanella eleito, aspecto objetivo, e também órgãos que regulam o aspecto. Só voltando aqui para a gente voltar para a questão, então a gente só tem que levar lá para a questão essa aqui, ó. É o atos de império e atos de gestão. Isso aqui tem que sempre estar lendo para lembrar. Essa que ele está perguntando a questão. Vamos voltar lá. Cadê? Aqui. Vamos lá, que pergunta aqui. Segundo a
pluissant publique, as prerrogativas e os privilégios que o Estado possui frente ao particular constituem critério definidor do direito administrativo? Correto, né? Essa escola diz o seguinte, tem atos de império e atos de gestão. Para ele, direito administrativo é só os atos de império, que seria o quê? As prerrogativas e os privilégios, né? Da administração pública. A escola pluissant publique parte da distinção entre as atividades de autoridade, atos de império, e as atividades de gestão, atos de gestão. Assim, o direito administrativo deveria se ocupar das atividades de autoridade, que são aquelas praticadas pelo Estado com autoridade sobre os particulares, nos suas prerrogativas. Essa aqui foi oficial de justiça. Concurso bom isso aí, o cara só vai lá entregar a decisão do juiz para as pessoas. Sebrasp, Tribunal Regional da Primeira Região, analista judiciário oficial de justiça, 2017 também. O conceito de administração pública, toda hora eu estou mudando isso aqui. O conceito de administração pública, em seu aspecto orgânico, designa a própria função administrativa, que é exercida pelo Poder Executivo. Se lembra daquele quadrinho? Aspecto orgânico é a mesma coisa que aspecto subjetivo, que são quem? Entendeu? Ou é porque, na verdade, ele botou só um, mas aspecto orgânico é aspecto subjetivo, ou seja, da organização. O conceito de administração pública, em seu sentido orgânico, designa a própria função administrativa que é exercida pelo Poder Executivo. Você lembra daquela classificação que a gente viu lá em cima? Administração pública em sentido amplo, administração pública em sentido estrito. Só que dentro do sentido amplo você tem o sentido subjetivo e objetivo. Dentro do sentido estrito ele tem o subjetivo e objetivo. Quando ele está falando subjetivo é também orgânico, porque é quem? No de cima, no sentido amplo, é quem? São os órgãos de governo, do poder, e os órgãos, né, de função política administrativa. Na sentido estrito, quem? O orgânico é quem? São os próprios órgãos, né? Os órgãos e os agentes da estrutura administrativa. Lembrando que essa função administrativa, tanto na de cima e de baixo, ela é o quê? É o sentido objetivo. Certo? Vocês lembram disso? Aquele quadrinho, sim. A função é sempre no de baixo. Opa, acho que está errado. Eu botei certo aqui. Então, a função administrativa é designada como conceito de administração pública, seu aspecto funcional. É porque, na realidade, a gente botou só objetivo e subjetivo. Tem algumas provas que eles botam orgânico e funcional. O orgânico é o mesmo do subjetivo. No direito brasileiro tem muitos esses problemas, né? Um classifica de um jeito e o outro classifica do mesmo jeito, só que ele dá outro nome para a classificação, mas é a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, sempre tem que lembrar disso. No nosso material não tem mais. Orgânico é o mesmo que subjetivo. Objetivo é o mesmo que o funcional. Tá vendo que ele botou aqui? É designado administração pública seu aspecto funcional. Seu aspecto funcional é o mesmo, essa palavra aqui é o mesmo que objetivo, né? Aspecto objetivo. Na verdade, o material deveria ter botado dessa forma também. Agora está errada. Já marcamos? Vamos lá. Questão 14. No que se refere à teoria do direito administrativo, julgo o item a seguir considerando o posicionamento majoritário da doutrina. De novo, a escola do pluissant publique. De novo, ó, já 2 vezes a mesma escola, então já tem que memorizar ela. Distingue-se da escola do serviço público por conceituar o direito administrativo pela correção e pelas prerrogativas inerentes aos atos de império, diferenciando-se dos atos de gestão. Correto? Então, a escola do pluissant publique, ele diferencia atos de império e atos de gestão. Para ele, serviço público não. Para ele, direito administrativo é só os atos de império. Os atos de gestão, direito privado. Correto, né? Vamos lá. Segundo a escola pluissance
publique, o direito administrativo deveria se ocupar das atividades de autoridade, atos de império, que são aquelas praticadas pelo Estado com autoridade sobre os particulares, no uso de suas prerrogativas e privilégios. Assim, o direito administrativo não se ocuparia dos meros atos de gestão. Tal definição diverge daquela definida pela Escola do Serviço Público, também de origem francesa, segundo a qual o direito administrativo regula a instituição, a organização e o funcionamento dos serviços públicos, bem como a prestação aos administrados. Então, questão correta. E ambas são francesas, né? São E 3 escolas divergem. francesas. E Porque divergem, lá né, na de certa França, forma. na França, eles têm muita tradição do direito administrativo. O cara quer se especializar em direito administrativo e tem que fazer curso na Sorbonne e tal, porque lá é o sistema que a gente estudou, né? O sistema dual. Lá os caras são especialistas em direito administrativo. Por quê? Porque eles têm os tribunais administrativos. Tem o Conselho, a Suprema Corte só do direito administrativo, que é separada do judiciário. E se ela disser uma coisa aqui, você não recorre para o judiciário, já foi decidido aqui. É o Conselho de Estado que eles chamam. Então, lá, o direito O administrativo inverso é do inglês, né, separado. professor? O inverso do que a gente também tem no O Brasil, né? inverso. Aqui a gente tem o Tribunal de Contas da União, que fala tudo sobre direito administrativo, mas no final das contas você pode recorrer dele para o STF, né? Sebrasp, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de gestão. Vamos lá. No Brasil, as fontes do direito administrativo são, quando ele bota exclusivamente, você já marca assim, ó. Faz uma marcação grandão na prova, porque, peraí, é muito difícil uma coisa assim. Não estou dizendo que possa já de cara estar errado, mas já tem uma tendência a estar errada a questão. São exclusivamente, no Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivamente a Constituição Federal de 1988, as leis e os regulamentos? Não, né? Elas são fontes, mas não são os únicos. Está faltando aqui doutrina, jurisprudência, os costumes, como fonte do direito administrativo. Você começa a ver que começa a repetir, né? Começa a repetir as questõezinhas. CESP, Sebrasp, né? Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, analista de gestão. Vamos lá. O direito administrativo e os ramos o direito administrativo e os ramos de direito privado podem apresentar soluções diversas para situações aparentemente semelhantes. Correto, né? Mas por que isso ocorre? Porque, lembrando, cada ramo do direito tem os seus princípios. Né? Tem os seus princípios norteadores. A gente ainda vai estudar princípios do direito administrativo. Mas, além disso, no direito administrativo, ou no direito público, no caso do direito administrativo, a gente tem uma regra base, a gente tem um regime jurídico administrativo. Lembra que a gente estudou o regime, o sistema de governo? O que é um regime? É o sistema de governo presidencialista. No regime jurídico administrativo tem uma forma de interpretar os direitos. Então, às vezes, a mesma situação, um contrato administrativo é igual a um contrato privado, só que a interpretação, o regime jurídico aplicado nele, de interpretar, é diferente. Então, a solução é diferente. Mas não é igual, a administração pública não vai lá e contrata com uma pessoa e faz o contrato? Faz. Mas o particular vai lá e negocia, a administração pública vai lá e faz uma licitação. Então, é a mesma coisa, né? mesma situação fática, mas resultados diferentes no final. Vamos marcar aqui, item correto. Vou ler aqui o comentário. Imagine de um lado o gestor de uma empresa privada e de outro um gestor de um órgão público. As regras jurídicas impostas para a gestão destas duas organizações serão bastante diversas, na medida que o segundo gestor lida com a coisa pública. Portanto, considerando-se as grandes diferenças entre os direitos administrativos enquanto ramo do direito público e o direito privado, é plenamente possível que situações análogas, ou parecidas, né, sejam respondidas de modo distinto pelo direito administrativo e pelo direito privado. Vamos lá, Sebrasp, Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Procurador 2017. Isso aqui é aquelas tipo A, B, C, D e E, que é D, A, B, C e D. Pega aqui a canetinha. Considerando as modernas ferramentas de controle do Estado, de promoção da gestão pública eficiente, assinale a opção correta acerca do direito administrativo e da administração pública. Em função do dever de agir da administração, o agente público omisso
poderá ser responsabilizado nos âmbitos civil, administrativo, penal e administrativo? Vamos lá, Para vamos mim, eu passar. achava que estava certo, né? Ou não? Vamos pular. É porque, na verdade, sim. Em função do dever de agir, né? Dever de agir, poder e dever de agir. O agente omisso deverá ser responsabilizado. Isso aqui é o chamado silêncio. Eu acho que é verdadeiro. Vamos continuar aqui. Vamos deixar por enquanto aí. Porque, na verdade, existe o silêncio administrativo também, é um conceito que a gente pode estudar depois. O princípio da razoável duração do processo, incluído na emenda constitucional, na reforma do Poder Judiciário, não se aplica aos processos administrativos? É errado, né? Aqui a gente já matou essa. O princípio do razoável duração do processo se aplica ao processo administrativo também. Devido ao fato de regular toda atividade estatal, o direito administrativo aplica-se aos atos típicos do poder legislativo e judiciário? Não, né? Aplica-se ao poder legislativo e judiciário, mas não para os Tipo, secundário, tipos né? secundários, só para os ativos. Em sentido objetivo, opa, vamos ver, essa aqui a gente estudou. Essa aqui fica suspensa, essa aqui a gente estudou. Em sentido objetivo, você lembra que a gente tem sentido amplo e sentido estrito. Tanto num tem objetivo quanto no outro. O objetivo de um é a própria funções de governo e a função administrativa. É o No quê, né? objetivo, é o quê? No amplo, é a Não função é de quem, governo. desculpa, quem e o quê, né? É o quê? Então, o objetivo é o quê? Então, no amplo, é o quê? A função administrativa é a função de governo. No sentido amplo. No sentido estrito, é a própria atividade da função administrativa, que é o quê? Polícia administrativa, serviço público, fiscalização, regulamentação, fomento. Momento. Então, vamos ver se ele botou isso. Em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas? Não, né? É a própria função. Os órgãos, isso aqui é o sentido subjetivo do sentido estrito. E os agentes. Não é isso? Em sentido subjetivo, a natureza da função administrativa, ele inverteu aqui, né? Esse aqui era para cá. E esse aqui, o objetivo, para cá. Né? Então, fica a letra A. É o tipo de questão que você vai respondendo pelo... Vamos lá, vamos responder. Letra A correta. Um servidor público que, descumprindo o dever legal, deixa de praticar determinada conduta, pode ser responsabilizado na esfera civil, penal, administrativa em razão de sua inércia. Então, a letra A. Marcar aqui. Letra B, está incorreta. A razoável duração do processo também alcança expressamente os processos administrativos. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 50, 78. A todos no âmbito judicial administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Letra C também está incorreta. Os atos típicos do Poder Legislativo e Judiciário não se relacionam com a função administrativa, de sorte que o direito administrativo não se ocupa deles. Letra D incorreta, pois se refere ao sentido subjetivo da administração, né? Ele inverteu ali. Vamos lá, questão 18. Sebrasp, Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, procurador. A regulação das relações jurídicas entre agentes públicos, entidades e órgãos estatais cabe ao direito administrativo, a passo que a regulação das relações entre o Estado e a sociedade compete aos ramos do direito privado, que regulam, por exemplo, as ações judiciais de responsabilização civil do Estado. E aí? Eu daria certo. Não, né? Não? Não. Lembrando que o que a gente Onde é que estuda tá no o... direito administrativo, vamos lá. Ó, a relações jurídicas entre os agentes públicos, ok. As entidades, ok. E os órgãos estatais, cabe ao direito administrativo, ok. Né? Isso aí a gente não tem dúvida, nós três. Agora, ao passo que a regulação das relações entre o Estado e a sociedade, ou seja, os cidadãos, compete aos ramos do direito privado? Não, né? Porque também é um direito administrativo. Ou seja, serviço público, transporte público, tudo é relação com o cidadão, Estado, também é o direito administrativo. Inclusive, uma ação de responsabilização do Estado, sim,
porque é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Você vai entrar com a ação, vai se reger pelo... Você não vai dizer, não, é que eu contratei com o Estado, aí o Estado vai dizer, não, na verdade, esse contrato que você fez tem uma cláusula. Não existe cláusula com o Estado. A cláusula a gente deu antes do surgimento do Estado. Então, a responsabilidade do Estado é objetiva. Vamos lá. As relações jurídicas entre Estados particulares também constituem objeto do direito administrativo, ramo do direito público. Nesta esteira, a responsabilidade civil do Estado é exemplo de objeto sobre o qual se debruça o direito administrativo. A esse respeito, relembro que são objeto do direito administrativo. O que é objeto do direito administrativo? Relações internas entre órgãos e entidades da administração pública, que são os objetos do direito administrativo. Relação entre estes órgãos, entidades e seus agentes estatutários ou seletistas. Essa parte aqui, ó, ela é estudada pelo direito administrativo, mas predominantemente, né, essencialmente privado. Você lembra que a gente estudou isso? É estudado no direito administrativo, mas essencialmente privado, seletista. Essa parte aqui é estudada no direito administrativo, mas com interpretação do regime jurídico administrativo, entendeu? Tem essa diferença aqui. Relação entre a administração e os administrados. Então, esses são os objetos do direito administrativo. Aqui você aplica integralmente o regime jurídico administrativo. Aqui você tem uma exceção. Questão 19. Procuradoria-Geral do município de Sebrasp, Procuradoria-Geral do município de Fortaleza, procurador. Conforme a doutrina, diferentemente do que ocorre no âmbito privado, os costumes não constituem fonte do direito administrativo, visto que a administração pública deve obediência estrita ao princípio da legalidade. A gente viu errado, né? A gente viu que o costume é fonte do direito administrativo. Lembrando que toda vez que você vê exclusivamente, e a palavra não, marca a palavra não na prova, não, já fica atento, que às vezes o cara bota um não, ele, na verdade, botou tudo certo, aí você deixou passar o não é que ele está invalidando toda a questão ali. Costume enquanto praxe administrativa, é considerado fonte secundária, utilizada na falta da norma legal aplicável. Questão 20. Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, procurador, 2017. A possibilidade de realização de obras para passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico administrativo, o qual dá prerrogativa à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais. De novo, a possibilidade de realização de obras para passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais. Só fazer um rápido, vamos dizer assim, interseção aqui. Lembrando que o regime jurídico administrativo é dois pressupostos, dois princípios. Supremacia, que ele colocou aqui, supremacia do interesse público sobre o particular, né, sobre o individual, e indisponibilidade do interesse público. Só que vocês têm que lembrar que lá a gente estudou falando, tudo isso tem que ser respeitado, os direitos e garantias individuais. Eu não posso fazer do interesse público ou da prerrogativa uma arbitrariedade. Lembra que a gente falou isso? Não pode ser arbitrário. Então, agora respondo, certo ou errado? Eu colocaria certo. Eu também. Mas aí eu erraria, porque eu ficaria com medo dessa ir contra, entendeu? Ele não pode ir contra os direitos individuais. Lembra que eu falei que o direito da propriedade é sagrado? O Estado não pode, de qualquer forma, tirar sua propriedade. Tem todo um regramento, mas vamos lá. É aquela questão da ponte. Eu só pensei, a primeira coisa que eu pensei foi a ponte que eu falei, né? Sim. Tá correto, mas eu ia errar essa questão, porque eu fiquei com medo dessa parte, contra os direitos individuais.
O pano de fundo da questão é a servidão, em que serão passados cabos elétricos sobre uma propriedade privada, servidão administrativa de passagem. Trata-se de manifestação da força do Estado, uma prerrogativa estatal decorrente do princípio da supremacia do interesse público. A parte final da questão gerou bastante polêmica, ao mencionar que a administração poderia agir contrariamente aos direitos individuais. Apesar de ter que respeitar uma série de garantias individuais, como o devido processo legal, inegavelmente tal ação estatal legítima, contraria direito do particular enquanto a sua propriedade. Vocês acertaram, eu errei. Essa palavra aqui eu li errada, né? Eu lembrei de um negócio que eu vi na internet rapidamente. Eu falei legítima, é legítima. É porque, não sei se vocês viram um vídeo de um cara que estava lá no interiorzão, e aí ele falou na igreja dele, era um pastor de uma igrejinha lá, e falou que as mulheres tinham que se deitar com ele, porque estava escrito na Bíblia. Não sei se vocês viram essa reportagem. Aí o repórter foi lá. E adultera com ela. Aí o repórter foi lá, aí ele falou: não, mas está aqui, ó, doutor. Deu para o repórter, mas tem um acento aqui. Não é adultera, é adúltera. A mulher não tem que adulterar, ela é adúltera. Aí o cara, mas está escrito isso aí? É igual eu li agora assim, né? Eu falei legítima, eu falei, não, legítima, né? Eu li por causa do acento aqui. Por causa do acento muda completamente o entendimento dessa frase. Inegavelmente, esta ação não é legítima, é legítima. Essa ação é legítima. Apesar de contrariar os direitos individuais, é uma ação legítima. Não é legítima, é uma ação legítima. Por causa do acento. É que nem o cara lá. Ele falou, não, está escrito que a mulher tem que adulterar. Aí o repórter falou, não, está dizendo que a mulher ela é adúltera, ela não tem que adulterar. Mas está certo. Vou fazer esse esforço aí, né, pastor? Vou fazer esse esforço aí. O engraçado foi a cara do pastor. O pastor, pô, ele não leu o acento ali. Questão 21. O direito administrativo, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, analista administrativo 2017. O direito administrativo é um ramo estanque do direito, formado e consolidado cientificamente. Primeiro, ele não é consolidado, né? Não tem um código. E não é estanque, né? A gente viu que ele tem uma parte lá que ele se relaciona com o essencialmente privado, né? Não é totalmente privado. Então, tem o regime jurídico administrativo, que é a maior parte do entendimento, mas tem o privado. Um ramo do direito aproximadamente relacionado ao direito constitucional. Acho que está correto. Possui interfaces com o direito processual, penal, tributário, do trabalho, civil e empresarial? Acho que sim. Assim, eu deixaria assim em branco por enquanto. Um sub-ramo do direito público ao qual está subordinado? Não, ele é autônomo, né? O direito administrativo não está subordinado. Um conjunto esparso de normas que possui características próprias deve ser considerado de maneira dissociada das demais regras e princípios? Não, né? Tem que respeitar toda a Constituição. Um sistema de regras e princípios restritos, essa palavra que pegou, a regulação interna das relações jurídicas entre os agentes e órgãos. Acabou de ver uma questão que, na verdade, ele regula também a relação do Estado com a sociedade. Para mim, eu ficaria com a letra B. E vocês? Estou sendo tendencioso, mas eu marquei as palavras. A B. Também acho. B. Vamos lá, vamos ver. A delimitação que se procura fazer o direito em disciplinas, como direito administrativo, constitucional, tributário, tem fins essencialmente didáticos. Apesar desta divisão, cada um destes ramos se relaciona com os demais, de sorte que não podemos falar em estanqueidade, dissociação ou em subordinação de um ao outro. Neste contexto, é fácil perceber que o direito administrativo possui interfaces com outros ramos, como o direito constitucional, processual e do trabalho. Por fim, note que o erro da letra E consiste em excluir no direito administrativo as relações entre a administração e os particulares, que a gente viu ainda agora, né? São as relações externas.
Tais relações jurídicas também são objeto do direito administrativo, exemplo da responsabilidade civil do Estado ou da desapropriação de um bem particular. Letra B. Vou marcar aqui. Parece estranho, mas se você for pensar rapidamente, direito processual, o devido processo legal nos direitos administrativos. Direito penal, você tem várias, né, PADs em que você depois vai comunicar ao Ministério Público que aquilo acabou virando um crime. Direito tributário, assim, a maioria dos processos administrativos, na minha área não, mas em várias áreas lá é direito tributário, as pessoas recorrendo da Receita Federal de alguma coisa, né? De um imposto de renda, de uma coisa lá que foi feita erradamente. Direito do trabalho, né? São as pessoas contratadas pela CLT. Direito civil, as normas do dia a dia. Direito empresarial é o dia a dia também na parte de atendimento do serviço público, né, em relação às empresas. Tem as juntas comerciais, que são órgãos públicos, entendeu? Então, você tem que entender direito da empresa. Então, acaba se relacionando tudo. Questão 22. Sebrasp, Polícia Civil de Pernambuco, agente de polícia substituto. Considerando as fontes do direito administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. Vamos lá. A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger, inclusive, os regulamentos administrativos. A doutrina majoritária, sim. Eli Lopes de Meireles não considera isso, mas vamos lá. O acordo é uma importante fonte do direito administrativo, por ser uma forma de regulamentar a convivência mediante a harmonização de pensamentos. Cara, isso aqui é bem genérico, né? Nunca tinha lido assim, está muito aberto. Os costumes, pela falta de normas escritas, não podem... Opa, viu a palavra não? Já marca. Não podem ser considerados como fontes do direito administrativo? Isso aqui está errado, né? Errado, ela pode. Costume pode. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos? Não, né? Isso aqui é doutrina por estudiosos. Jurisprudência é tribunal. Isso aqui está errado. Esse link aqui que ele fez é errado. Jurisprudência é tribunal. TJ, STF. Entendeu? Então, não é por estudiosos. Tem a letra E. A doutrina se consolida com reiterada... Opa! Deixa eu marcar aqui. A doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais? Não. A doutrina é estudiosos. Esse link também está errado. Inverteu lá em cima. Inverteu aqui. Eu ficaria entre a letra... A lei é fonte primária. A lei é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo, para abranger, inclusive, regulamento administrativo. A letra B, deixa eu ler de novo. O acordo é uma importante fonte do direito administrativo. Não me lembro de ser fonte. Fonte só aquela. Então, isso aqui também entraria. Não é fonte. Então, a letra A. Vamos lá, a letra A está correta. O termo lei, enquanto fonte primária de direito administrativo, alcança tanto as leis produzidas pelo Poder Legislativo, lei em sentido estrito, quanto os atos administrativos regulamentares, emanados da própria administração pública. Assim, dizemos que a lei em sentido estrito é a fonte do direito administrativo. Em sentido amplo, desculpa. Em sentido amplo. Então, vamos marcar aqui. Deixa eu salvar aqui para não perder. Salvo. E os erros das demais? Cadê? Letra B, incorreto, já que o acordo não se conta no rol de fontes do direito administrativo. No direito público, de forma geral, o acordo tem pouca aplicabilidade. Letra C, incorreta, já que o costume tem sido aceito como fonte secundária do direito administrativo. Letra D e E estão ambas incorretas, já que a banca inverteu os conceitos de doutrina e jurisprudência. Eu acho que daqui em diante vamos deixar para amanhã, apesar da a nossa meta era 30, a gente fez 22 questões para 62, então amanhã a gente tem que fazer 40. Mas tá bom mesmo. Tá bom. Já tá dando bug no cérebro. Amanhã, essa aqui é muito grande, essa daqui. Amanhã a gente continua e aí a gente tenta fazer... Tenta não, vamos fazer as 40 para finalizar esse material logo. E já parte para o próximo material. Depois eu passo aqui o link para vocês onde está esse material. Acho que eu já passei para o William, depois eu passo para o Luiz, que eu mando o link do Google Drive, que já fica salvo lá.
Conforme eu vou salvando aqui, sempre está atualizado lá. Aí, às vezes, no celular mesmo, você Não consegue sabia rever. não. É. Tá aberto meu áudio? Tá, né? Sabia Tá. não que atualizava lá também, não. Uhum. A partir do momento que eu salvo aqui, eu já atualizei lá o arquivo. Você pode acessar no link que eu mandar. Vou rever aqui o que a gente leu hoje, entendeu? E eu vou começar a subir os vídeos lá, que eu tinha que fazer uma capinha pro vídeo do YouTube, direito administrativo. Porque às vezes o pessoal olha pela capa do vídeo, assim, direito administrativo, vou clicar aqui para assistir. E eu não tinha essa capinha ainda. Que toda vez que sobe um vídeo, você tem que botar uma capa ali, que é o que aparece quando a pessoa tá rodando ali no YouTube. Então é isso, amanhã a gente vai conversando. Amanhã vamos tentar começar mais cedo, que amanhã eu vou depois do almoço, eu vou ter que antes do almoço eu tenho que fazer muita coisa, e depois do almoço eu já vou lá para Goiânia para a prova domingo. A gente conversa mais. Amanhã que hora? 6h30, mais ou menos? Melhor. Vou tentar porque amanhã acordar. parece que tem um evento da igreja também, amanhã. Parece que começa às 8 horas. Então, se a gente conseguir começar às 6 horas, é melhor, né? Tá bom. Porque aí amanhã tem o Nós da Igreja. Eu tinha até me esquecido. A minha esposa também vai. Então, tem que acordar mais cedo mesmo. Eu também vou me inscrever lá. Eu não vou lá, que eu vou ter que ir para Goiânia. Um abraço. Bom dia aí. Um abraço, obrigado. Bom dia. Tchau. Bom dia.